Graça e paz, amados e amadas, estamos em Levítico 3 e vamos falar sobre a oferta de paz e comunhão. Em Levítico 1 nós falamos sobre holocaustos, capítulo 2 nós falamos sobre a oferta de cereais e manjares e agora no capítulo 3 é a terceira oferta, que é a oferta de paz e comunhão. Só recordando um pouquinho que ali na entrada do tabernáculo, no pátio, na parte aberta, havia o quê? O altar do holocausto. Então o ofertante chegava ali com a sua oferta. Então era até aquele espaço que o ofertante chegava com a sua oferta. E esse altar do holocausto, o fogo, ele tinha que se manter aceso o tempo todo. Ele tinha que ficar aceso. A Bíblia King James diz assim que o holocausto a favor da nação inteira, lembrando que o holocausto é para expiação do pecado, é para cobrir o pecado. Então esse holocausto a favor da nação, ele era oferecido todas as manhãs e todas as tardes, por isso que ficava aceso o tempo todo, porque era para encobrir o pecado da nação e Deus poder ali estar no meio do povo. E as ofertas pacíficas ou de paz, elas eram colocadas em cima da oferta do holocausto. Nós vamos ver que essa oferta não era totalmente colocada, consumida ali em cima. Uma parte também ficava para o sacerdote e para o ofertante estar se alimentando, tá? Então, por isso que fala uma oferta de comunhão. Era uma comunhão com Deus e uma comunhão entre os homens. E isso tendo o quê? O símbolo da paz entre Deus e os homens. Quando a gente come numa mesa junto com as pessoas, isso não significa que estar em paz, estar em comunhão na hora de uma refeição? Então, tem uma mesma simbologia, tá? E a expressão pacífica em hebraico quer dizer shelem, que vem da mesma raiz da palavra que quer dizer paz, saúde, bem-estar, prosperidade. Então, ela tem o sentido de uma completude, de um todo, de uma inteireza, né? Então, e essa palavra, olha que interessante, ela vem também na mesma origem da palavra shalom, que hoje é o cumprimento dos judeus, que quer dizer tudo isso, paz, saúde, bem-estar, prosperidade. Então, essa oferta expressa tudo isso, né? A paz com Deus e a paz ali com Deus e com os homens. E no versículo 1, nós já temos dizendo aqui, olha, se os seus sacrifícios forem um sacrifício de paz e comunhão, e se oferecer um animal grande, macho ou fêmea, será animal sem defeito que o homem oferecerá perante o Senhor. O que nós vemos aqui? Nós vemos que o animal poderia ser macho ou fêmea, é um sacrifício de paz e comunhão, e aqui ele fala um animal grande, porque a oferta poderiam ser feita com 3 tipos de animais. Poderiam ser feitos com animais grandes, que seria o boi, a vaca e o bezerro. Então aqui é a classe, né? O boi, o macho, a vaca, a fêmea, o bezerro, lá, o filhote. A outra classe de animal é carneiro, ovelha e cordeiro. Sabe que eu nunca tinha me atentado a essas coisas. Agora, né, lendo, tendo comunhão com o Senhor, que eu vi isso. Porque ovelha, para mim, eu não assim, ficava distante. Para mim, ovelha era macho, fêmea. Então, hoje ficou mais claro que o carneiro é o macho, a ovelha fêmea, o cordeiro filhote, a outra classe é o bode, a cabra e o cabrito. Então, é interessante porque aqui ele vai estar citando os animais de grande porte, de médio porte, e aí a gente vai estar sabendo. Então, de repente não, conforme as condições do ofertante, ele poderia ofertar uma dessas 3 classes de animais. Lembrando que aqui não entra nem a pomba, nem a rolinha. Por quê? Esses animais aqui, eles seriam tanto uma parte ser queimada no altar, quanto a outra parte consumida pelo ofertante e sua família, nós vamos ver, e também pelo sacerdote, tá? E o versículo 2 tem algo muito interessante que nos diz o seguinte, que o ofertante ele vai colocar a mão sobre a cabeça da oferta, que seria o animal, porque na hora que ele coloca a mão, ele está se identificando ali com o animal.
Então, o que está no coração dele está passando ali para o animal. E olha o que diz a segunda frase: e a imolará diante da porta da tenda da congregação. Ele imolará. Então, quem imolava o animal não era o sacerdote, era o próprio ofertante. E aí fala: e os filhos de Arão, o sacerdote, aspergirão o sangue sobre o altar ao redor. Então, ele vai dar o sangue para os filhos de Arão e eles vão fazer, colocar em volta do altar e ao redor. Então, nós vemos aqui que o ofertante que fazia isso, né? E aqui vamos ver o versículo 3 agora. O homem oferecerá uma parte desse sacrifício de comunhão como oferta queimada ao Senhor. E qual vai ser essa parte queimada ao Senhor? Vai ser a gordura que cobre as vísceras e toda a gordura que está ligada às vísceras, a dos rins, com a gordura que cobre, que está perto dos lombos, o lóbulo do fígado, e que ele removerá junto com os rins. Então, aqui também está mostrando que quem aqui está removendo tudo isso é o ofertante. Então, aí os filhos de Arão, queimarão tudo isso em cima do holocausto, que está sobre a lenha acesa no altar, como oferta preparada no fogo, e vai subir de perfume agradável ao Senhor. Então, olha que interessante. Então, além do ofertante, ele sacrificar o animal, ele também vai fazer, cortar, vai separar e vai dar para os filhos de Arão que vão colocar sobre o altar. Aí depois o versículo, e essa oferta vai subir como aroma suave ao Senhor. E o versículo 6 vai falar agora de um animal pequeno do rebanho. Então, que pode ser aqui o animal da cabra, da linha da cabra, do carneiro ou da linha do bode, né? Também macho ou fêmea. Olha, e aqui ele fala: se oferecer um carneiro, ele oferecerá perante o Senhor. Vai pôr a mão também sobre a cabeça do animal, vai se identificar com o animal, vai cortar, vai também tirar as vísceras, as gorduras, que vai ser queimada sobre o altar, não podia comer as gorduras. E o versículo 11, e o sacerdote as queimará no altar como alimento ali, como oferta preparada no fogo oferecida ao Senhor. E aí no versículo 3, ele vai falar novamente aqui, que porá a mão sobre a cabeça e imolará diante da tenda. Então ele está falando das 3 classes aqui de animais, né? E que não poderia estar ficando com a gordura nem com as vísceras. E nós, no último versículo, no versículo 17, diz: é, portanto, para todos os vossos descendentes, uma lei perpétua em qualquer lugar onde habitardes, não comereis gordura nem sangue. Então, você vê, o sangue era aspergido ali em volta do altar, no altar, em volta do altar, e também não era para comer-se a gordura era queimada para subir como aroma suave ao Senhor. Nós vamos ver mais para frente, em Levítico 7, vai estar dando mais detalhes sobre a oferta pacífica e nós vamos entender um pouco mais sobre ela, né? Mas o que nós vemos aqui? Lembrando que uma porção era queimada sobre o altar, que eram as gorduras e as vísceras, e subia como aroma suave ao Senhor. E em Levítico 7, nós vamos ver que o peito do animal e a coxa direita era a porção do sacerdote. E o restante da carne do animal era para o ofertante, né? Que era para sua família e seus amigos. Então, o propósito, qual era o propósito dessa oferta? Era uma expressão de paz, uma expressão de comunhão, que culminava com uma refeição comunitária, né? Da qual participava o adorador, sua família e seus amigos, né? Quando a gente come em família, come com as pessoas, é uma expressão de comunhão, de paz. Expressa amor, esse propósito dessa oferta também expressava amor, gratidão a Deus e promovia comunhão com Ele, gratidão de uma graça, de algo recebido, de uma ocasião especial.
também de um livramento, de uma bênção, né? E lembrando que essa oferta era uma oferta voluntária. Então, a oferta de paz e comunhão, também a gente pode ver que é uma ilustração, é uma pré-figura de quem vai trazer a verdadeira paz a nós. Quem trouxe a verdadeira paz a nós, a verdadeira comunhão a nós, aqui quando nós vamos ver no Novo Testamento? Jesus Cristo, né? E em Colossenses 1, 20, vamos ver aqui, ó, diz assim: e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, e havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele mesmo, né, reconciliou consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, o próprio sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, ele pela paz, nos trouxe essa paz para reconciliar todas as coisas com ele e também trazer paz a nós, né? Romanos 5:1 diz assim, ó: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Essa oferta não é simbolizando paz com Deus? Então, justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo. Assim podemos ter essa comunhão, essa adoração, essa gratidão e essa alegria ao Senhor. Por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo, que fez a paz, né? E é interessante que também hoje nós temos a ceia do Senhor, o partir do pão, que todos fazemos juntos, e ali nós estamos participando o quê? Da comunhão do sangue e do corpo de Cristo, como um único corpo, como um único testemunho nessa terra. Esse é um momento também de gratidão, de adoração, de comunhão com Cristo e com os homens, né? Em 1 Coríntios 10:16, Paulo diz assim: porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Olha só, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Nós vemos, né, também em João, o Senhor falou: quem não comer da minha carne, né? Então, o pão também aqui simboliza a carne do próprio Senhor, né, que se deu por nós. Mais à frente, nós vamos ver também que nessa festa, nessa oferta de paz e comunhão, também se levava pão e se levava vinho para acompanhar a refeição de gratidão comunitária, né? Então, nós vimos, né, a paz, primeiro, ela tem que estar hoje no nosso coração, que é quando nós aceitamos o Senhor e Ele vem fazer morada em nós, porque hoje nós é que somos o tabernáculo do Espírito Santo. E dessa forma, nós vamos poder unirmos em paz, em amor, em gratidão, com todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.